A Europa toda de joelhos, simplesmente todas as nações sendo dominadas por Adolf Hitler. Não se tinha mais esperança, parecia que tudo ia acabar. Parecia que o mundo estava literalmente entregue a um dos maiores tiranos da história. Mas quando Hitler bateu na Inglaterra, achando que seria mais um país fácil de se dominar, mais um país com um líder que não iria conseguir aguentar muito tempo, ele viu o seu maior pesadelo ganhar vida, ganhar forma. E ganhou vida, ganhou forma na vida de Winston Churchill, o maior pesadelo de Adolf Hitler. O homem que, com seu discurso de jamais iremos nos render, com sua imposição, sabendo toda a história da Inglaterra, sabendo a posição que o Reino Unido ocupava no mundo, não se deixou abater, não se deixou ter medo, por mais que estivessem bombardeando o seu país. Ele foi lá e enfrentou esse medo. E se você hoje está assistindo esse vídeo no mundo livre em que vivemos hoje, grande parcela, grande responsabilidade se deve a Winston Churchill. Porque se ele não tivesse enfrentado o tirano, talvez tudo aquilo, o nazismo, Hitler, teria dominado o mundo, quem sabe? Porque, não sei se você sabe, mas a Inglaterra, ela tinha muito material bélico. E se Hitler colocasse as mãos nesse material bélico, já era para essa liberdade, para essa vida que a gente tem hoje. E, sem mais delongas nessa introdução, que já está ficando um pouco comprida, hoje nós vamos falar sobre a vida, sobre a motivação de Winston Churchill. Vamos começar pela infância de Churchill. Churchill vem de uma família muito rica e muito respeitada na Inglaterra. Tanto que o pai de Churchill, se eu não me engano o nome dele era Randolph Churchill, era um dos maiores políticos, um dos políticos mais influentes da Inglaterra. Mas aí você pode imaginar, poxa, mas aí então a vida dele foi fácil, foi tranquilo. Desde muito cedo, o Churchill teve que lidar com o abandono da própria família, que depois de uma certa idade o abandonou em um colégio, e o pai dele pouco ligava, de vez em quando ia visitá-lo, mas muito esporadicamente, e geralmente vivia criticando o Churchill. Dizia que ele era um medíocre e que ele seria alguém medíocre. E na escola, as notas também não podiam muito desmentir o pai de Churchill, porque ele tirava notas baixas em várias matérias, ele não era um aluno aplicado. E sem contar na mãe dele também, que vivia viajando. Eu li a biografia de Churchill e em muitos natais, anos novos, onde você pode achar, não, é uma data para se passar com a família. Muitos natais ele passava sozinho, sem ninguém, porque a mãe dele ia viajar para não sei aonde e o pai dele ia viajar para não sei aonde. E aí você imagina como que uma criança assim cresce, como que a mente de alguém assim é forjada. Se fosse alguém que tivesse nascido para derrota, para mediocridade, teria encontrado no vitimismo um bom refúgio para se esconder. Ah, eu não consegui nada da minha vida porque minha família me abandonou, minha mãe não me dava amor, meu pai não me dava amor. Churchill não fez isso. Ele desde cedo descobriu que se ele tivesse que confiar em alguém, ele teria que confiar em si mesmo. E a partir daí é que ele começou a forjar a mente dele, que lá na frente daria todo o resultado que deu. E Churchill, desde muito cedo, começou na carreira militar, começou na vida militar. Por quê? Porque ele até tentou
se eu não me engano, se não me falha a memória, ele tentou ingressar em universidades para ser um engenheiro, para ser alguém assim mais técnico. Mas ele não ia bem, não adianta, não era um instinto dele ser estudioso. Então ele foi para a área militar. Ele combateu em inúmeras guerras. Inclusive, você pode até achar, o Churchill era aquele cara político, não conhecia de verdade a frente de batalha. Churchill lutou em várias guerras, principalmente na África do Sul, na Guerra dos Boeres, na Índia, na China, se eu não me engano, em Cuba também ele lutou, em várias guerras. E ele passa por momentos da vida dele que faz a gente pensar que realmente ele tinha algo predestinado. Ele estava com um destino escrito para ser responsável pelo que ele foi responsável. Porque em vários momentos ele passou disso aqui de morrer, de balas passarem por cima da cabeça dele e não atingir ele. E depois que ele sai da carreira militar, ali por 1905 mais ou menos, ele entra para a política. Ele também é um membro bem respeitado, um membro iniciante do parlamento, tanto que durante a vida de Churchill ele acaba indo bastante do conservador para o liberal, do liberal para o conservador, termina sendo o primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, mas ali ele começa a carreira política dele. E ele tem um papel muito importante para você que acha que Churchill é só Segunda Guerra Mundial. Ele tem um papel muito importante na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial ele começa a guerra sendo Lorde do Almirantado, que é um baita cargo dentro do governo britânico, que é um dos cargos mais influentes dentro da guerra. E passando mais rápido por essa parte, ele tem vários fracassos. Por quê? Porque ele tem ideias geniais para a guerra, de estratégias militares, que não são aprovadas pelos seus superiores. E ele não pode fazer tudo, ele não tinha esse direito, ele não tinha essas costas largas para fazer tudo. Ele precisava da autorização dos superiores. E quando ele não tinha, simplesmente ele não podia fazer tudo aquilo que ele propunha fazer, perdia a guerra. Perdia a batalha, dava errado as estratégias dele. Antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, ele sai de Lorde Almirantado e serve na própria guerra também. E durante um bom período, de 1920, se eu não me engano, até quase 1935, um pouco antes, praticamente até ele virar primeiro-ministro, ele tem uma vida política muito fracassada, porque todo mundo critica ele, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre ele. Só que quando Hitler começa a armar a Alemanha de novo, quando Hitler começa a fazer alguns movimentos estranhos, a Inglaterra estava em um processo de desarmamento, de desmilitarização que havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial. E o Churchill várias vezes alerta no gabinete, várias vezes alerta na Câmara dos Comuns. Vai ter uma guerra, a Alemanha está se preparando, tá estranho, eles estão com muitos bombardeiros, eles estão com muitos navios, eles estão com muita munição. Ele o tempo todo alertando isso e ninguém dava bola. E aí quando a Alemanha invade a Polônia, que a Inglaterra tinha um tratado com a Polônia de não invasão por parte da Alemanha, e assim que a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra tem que declarar guerra, o Reino Unido tem que declarar guerra à Alemanha. E nesse momento, o primeiro-ministro que estava, se eu não me engano era o Chamberlain, o primeiro-ministro Chamberlain era muito fraco, ele estava debilitado de saúde e também ele era um diplomata puro, ele não era um estadista. O Churchill é um estadista de primeiro nível, aquele cara que sabe realmente fazer as coisas. O Chamberlain era muito diplomático, sabe? Ele não conseguia sair daquele campo da conversa. Não, vamos resolver por conversa. Ele queria, para vocês terem ideia,
o Chamberlain queria negociar com Mussolini e queria que o Mussolini intercedesse, digamos assim, fizesse uma ponte com o Hitler. Ele queria negociar com o Hitler. Tanto que foi feita uma moção de desconfiança para o Chamberlain, que foi aprovada na Câmara dos Comuns, que disse que ele não tinha mais a confiança da Câmara. E aí Chamberlain sai. Só que Chamberlain precisava indicar alguém que fosse da aprovação do Partido Trabalhista, do Partido Liberal e do Partido Conservador. A ideia dele era colocar outro. Agora me fugiu até o nome do sucessor que realmente deveria ter sido do Chamberlain, mas não era ter colocado o Churchill. Só que o Churchill era o único nome que tinha uma relação boa com os trabalhistas e com os liberais, e seria o único conservador que esses outros dois partidos aceitariam. E aí, Churchill assume como primeiro-ministro no meio da Segunda Guerra Mundial. No meio tão não, mas um pouco mais pro início, mas ainda assim, com literalmente uma bomba dessa nas mãos. Se fosse outra pessoa, teria ficado desesperado. Teria ficado desestruturado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou comandar um país numa guerra? Tanto que foi nessa mesma época, um pouquinho depois talvez, que a Alemanha começa a bombardear a Inglaterra, na chamada Blitz, a Blitz alemã, em cima da Inglaterra. E Churchill poderia ter feito como fez o presidente francês, de ter se entregue a nação, entregue todo mundo, vamos ser aqui todos do Hitler, não tem problema nenhum. Churchill poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele sabia que a única forma de ele ganhar a guerra era chamando os Estados Unidos para o lado dele. Porque os Estados Unidos, ele tinha um certo envolvimento. Ele começou fazendo o quê? Ele começou envolvendo os Estados Unidos em fornecer armas usadas, depois ele já começou a pedir para fabricarem os armamentos. E foi indo, que os Estados Unidos entra na guerra depois que o Japão acaba atacando Pearl Harbor. E tanto que uma das principais frases de Winston Churchill é: se você está atravessando o inferno, continue andando. Então ele sabia que coragem não era ausência de medo. Coragem é sentir medo, mas seguir apesar dele. E ele não deixou se entregar. Ele não deixou com que a tirania, com que a ruindade do outro lado afetasse a Inglaterra. E ele fez um discurso tão imponente para o seu povo, no primeiro discurso que ele dá na Câmara dos Comuns, que simplesmente mexe com todo mundo. Simplesmente mexe com todo o povo britânico, que é: eu vou encarar a guerra. Eu vou encarar de frente, eu não vou perder minha liberdade. Porque o Churchill mesmo dizia: o que mais vale é a liberdade. Essa é a verdade. A liberdade de ir e vir. A liberdade de eu poder fazer o que eu quiser na minha vida. E aí, se ele entregasse isso para o Hitler, eles não teriam mais liberdade. E talvez essa tirania teria se estendido até os dias de hoje. A gente não sabe o que seria do mundo com o Hitler com o poderio do exército britânico. E o Churchill ele sabia usar muito bem as palavras. Ele tinha uma retórica fenomenal. Ele conseguia convencer qualquer um sobre aquele ponto de vista que ele tinha. Ele tinha uma mente, de certa forma, pragmática. Ele confiava cegamente nos próprios valores e seguia esses valores. Ele tinha alguns hábitos que para nós pode parecer estranho, mas que ele era fiel àquela época e, querendo ou não, foi esse pragmatismo, foi esse vício em hábitos corretos que fez com que ele fosse quem ele foi. Ele era um leitor voraz, ele escreveu muitos livros, e um dos hábitos mais estranhos era ele ditava para suas secretárias na banheira, com um charuto. Então as secretárias lá de fora da cortina, e ele ficava ditando textos e tudo mais, cartas, telegramas. Ele tinha um conservadorismo
por valores que pouco se vê hoje em dia. E tudo isso fez ele ser e ter agido da forma que ele agiu, levando a Inglaterra para um lugar muito alto. E depois disso, lá quando ele volta, depois que ele vence a Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, quando ele volta como primeiro-ministro, lá em 1951, ele tem como missão dele criar uma cúpula para a paz mundial. Uma cúpula principalmente composta por Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Ele não queria deixar a União Soviética fora dessa cúpula, porque ele, de certa forma, queria acabar com a Guerra Fria. E ele foi tão insistente nisso que, se eu não me engano, a demissão dele, ele iria apresentar, porque ele estava sendo muito pressionado pelo partido, já com 80 anos, lá em 1955, ele estava sendo pressionado pelo partido a renunciar a favor do Anthony Eden, que seria o sucessor dele. Ele estava muito velho, e ele já tinha definido uma data para se aposentar, que era, se eu não me engano, 4 de abril de 1955. E aí, quando ele escuta o pessoal dizendo que o presidente Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos, queria se reunir numa cúpula pela primeira vez que ele tinha conseguido isso, ele imediatamente quer cancelar essa aposentadoria. Depois o Eisenhower acaba voltando atrás e não acontece a cúpula, e o Churchill realmente se aposenta em 5 de abril. Isso tudo que eu tô te falando é para mostrar como a mente do Churchill não se abatia por fracassos. Tanto que uma das maiores frases dele era: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então ele tinha isso para ele realmente aqui dentro, porque ele sabia que era verdade. Afinal, ele tinha se tornado primeiro-ministro depois dos 60 anos de idade, que ele realmente foi alcançar o sucesso que ele tanto esperava, que era liderar a nação, realmente estar à frente. E o trabalho dele foi tão bom, foi tão sensacional, que ele foi o único não monarca a ser enterrado com honras de monarca na Inglaterra. Ele foi enterrado com as honras de um monarca, quase como se tivesse sido um rei. Tamanha a importância desse homem, não só para o Reino Unido, não só para a Inglaterra, mas para o mundo inteiro. Portanto, fecho com essa frase: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, assim como Winston Churchill fez. Meu nome é William Carvalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de motivação, de mentes por trás do sucesso de pessoas conhecidas, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe e comente a palavra aqui, Bulldog, porque o Churchill, afinal, é o nosso Bulldog inglês. Até a próxima!